Olá, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula. O tema agora é espaços confinado. O que é um espaço confinado? Por que entrar no espaço confinado? Lembrando, isso aqui é apenas um vídeo interativo para falar um pouco sobre esse assunto, para lembrar os meios de acesso, possíveis maneiras, meios seguros de como adentrar. Não é um curso específico sobre o espaço confinado, ele não está habilitando você a ser um supervisor, um vigia ou um trabalhador de espaço confinado, tampouco um resgatista de espaço confinado. É apenas um alerta sobre esse tema. Então, o espaço confinado, ele é uma área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua. Ele possua meios limitados de entrada e saída, a ventilação existente ali é insuficiente para remover os contaminantes e até mesmo possa existir uma deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Isso é o que define espaço confinado, segundo uma norma regulamentadora chamada NR33. Então, os testes de conhecimento do conteúdo e da atividade ele está abordando da seguinte forma, né, segundo a nossa norma. Eu tenho que identificar, reconhecer, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos existentes num espaço confinado. Então, onde que estão os espaços confinados? Onde eu encontro o espaço confinado? Dentro de uma indústria de papel celulose, indústria gráfica, indústria alimentícia, indústria química, de borracha, naval. Então, sempre que eu pensar a palavrinha indústria na minha mente, eu vou sim enxergar um espaço confinado. Alguns modelos, alguns exemplos de espaço confinado: tanque de armazenamento, tubulações, silos, galeria, entre outros. Né? Aqui está um exemplo de pessoas que adentraram o espaço confinado para fazer um serviço específico, né? Será que entraram de forma correta? Então fica ali uma avaliação para você dessas fotos, dessas figuras que vocês estão enxergando, qual realmente adentrou de uma forma segura, correta e realmente está atendendo à norma? E qual não entrou? Qual entrou de qualquer jeito? Então, a classificação de espaço confinado, também segundo a OSHA, né, uma outra norma, ele classifica da seguinte forma: nível 1. O nível 1, segundo essa norma, é o espaço confinado que possui uma condição IPVS, ou seja, uma condição imediatamente perigosa à vida e à saúde. Isso inclui, mas não está limitado à deficiência de oxigênio, atmosfera inflamável ou explosiva e a concentração de substâncias tóxicas ou mortais para o colaborador. Isso é o nível 1, segundo a OSHA. O nível 2 é aquele espaço que, em função da sua natureza, dos trabalhos, o layout, a configuração e a atmosfera interna, tem parcialidade para provocar lesão ou qualquer tipo de enfermidade ao trabalhador. Nível 3, ele é um espaço confinado em que o perigo potencial não requer nenhuma alteração específica no procedimento normal de trabalho. Importantíssimo, um espaço confinado ao longo do processo de condicionamento, liberação, manutenção, fechamento, entre outros fatores. Esse espaço, segundo essa norma, ele pode passar pelos 3 níveis de classificação. Então, ou seja, hoje ele é o nível 1, ele pode virar nível 3, ou ele é nível 2, pode virar nível 1, tá? Isso vai caber a quem? Ao SESMIT, ao conjunto de trabalhadores, de profissionais que compõem ali a engenharia, a segurança do trabalho, né? Vocês que vão fazer essa avaliação e definir cada fase para classificar, categorizar esse espaço confinado. Então, algumas responsabilidades. Você, empregador, você, empresa, você tem que indicar formalmente um responsável técnico para cumprir essa norma, você tem que identificar os espaços confinados no seu local de trabalho, você tem que identificar os riscos específicos de cada espaço confinado. Cada espaço confinado vai ter um risco específico, todos não vão ter o mesmo risco, cada um vai ter uma espécie de risco. Então você tem que identificar, catalogar os espaços confinados. E isso
essa figura, o pictograma, né, a placa padrão segundo a norma NR33, que você deve colocar no seu espaço confinado, proibindo ali a entrada de pessoas que não têm uma prévia, não têm um curso específico de trabalhador, vigia, para poder adentrar esse espaço confinado, tá? Por quê? O espaço confinado ele pode gerar a morte, você está correndo um risco de morte. Então, somente pessoas especializadas, pessoas autorizadas para adentrar esse espaço confinado com todas as suas medidas de segurança. Você tem que ter na sua mente também que os espaços confinados têm alguns riscos, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. E aí eu listei alguns deles, né, de cada risco que eu possa encontrar dentro de um espaço confinado. Outros riscos dentro de um espaço confinado, por exemplo, ruído, atmosfera que a IPVS, ambientalmente perigosa à vida e à saúde, ou seja, tem muitos gases, pouco oxigênio, dependendo do trabalho, você vai ter vibração, gases, choque elétrico, queda de objetos, materiais, ferramenta, a temperatura alta ou até mesmo baixa. Em silo é muito comum, se essa pessoa não tiver uma certa segurança, uma linha de vida, um tripé, ela vai acometer um engolfamento, tá. Então existe uma autorização para isso, não posso adentrar de qualquer jeito. Eu só vou entrar quando tiver uma permissão de trabalho, a PET. Então essa permissão, ela é exigida por lei, segundo a nossa norma NR33, e ela é preenchida pelo supervisor de entrada. Então, a empresa deve providenciar treinamento a todos os trabalhadores que entram no espaço confinado. Tem que ter uma inspeção prévia do local, elaborar uma análise preliminar de risco e, em seguida, o preenchimento da PET. Esse trabalhador ele tem que passar por exames médicos específicos, tem que sinalizar a área, identificar. Então, o supervisor de entrada e vigia, o vigia, ele vai vigiar, o nome já diz tudo, ele vai vigiar esse espaço confinado, ficando do lado de fora, ele não pode se ausentar por motivo que na qual ele não avisa os trabalhadores que estão ali no espaço confinado. Eu tenho que proporcionar uma ventilação boa para esse local, tá? Jamais com oxigênio direto, tá? Porque o oxigênio vai trazer algumas consequências ao ambiente. Se eu tiver um aumento de oxigênio, eu posso causar inflamabilidade. O nível ideal ali é 20,9, o mínimo 19,5, e abaixo disso vai tendo algumas complicações, consequências. Por exemplo, menos que 6%, a respiração desse trabalhador cessa, ele vai ter uma parada cardiorrespiratória e, por fim, a morte em poucos segundos. Os equipamentos de proteção individual, que ele tem que adentrar esse local, os equipamentos de comunicação, de iluminação, lembrando que tem que ser equipamentos intrínsecos. Então, somente entrar no espaço confinado após o supervisor realmente liberar essa entrada, preencher o documento, fazer os testes e adotar medidas de controles necessárias. Você deve reconhecer todos os riscos desse trabalho a ser executado, os procedimentos, equipamento de segurança, emitir a permissão de entrada e trabalho, a PET, você, supervisor, executar os testes, assegurar que o serviço realmente de emergência e salvamento esteja ali disposto caso necessite, e cancelar essa permissão de entrada e trabalho quando for necessário. Empregar, elaborar, implementar os procedimentos de emergência. E aqui são alguns modelos de equipamento existente aí para que realmente esse trabalho seja feito com segurança, né? Um equipamento de proteção respiratória de fuga, uma roupa específica, um cinto de segurança, um monitor de gases, um ventilador, né? Esses são alguns modelos de detectores. Bem, espero que vocês tenham gostado desse tema. A gente vai se aprofundar com esse tema de uma forma mais específica no curso, tá? Espero que vocês gostaram. O instrutor Ulisses Souza, forte abraço a todos.